torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo que o Vasco tem, um jogo decisivo, né? Válido pelo Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Ceará, hoje às 8h30 em São Januário, com transmissão da Sport TV e Premier. Um jogo muito decisivo para o Vasco da Gama, virando na chave. Não tem como esquecer a Copa do Brasil, né? Que é um campeonato muito bom, né? Um campeonato aí de mata-mata, um campeonato muito emocionante, né? Que o Vasco da Gama eliminou seu rival, Botafogo, avançou para as semifinais e tem mais um rival, né? Rivais aí que ambos a gente tem aí, né, um retrospecto positivo, né, em cima deles aí, principalmente nos confrontos diretos, né, e nas decisões também, né. Acho que o Vasco só não leva melhor ali com o Botafogo em questão de finais diretas ali, né. O Botafogo deve ter uma vantagem, né, mínima. Já em questão Fluminense, falando de finais, o Vasco ganha nos confrontos e nas finais. E estou muito esperançoso aí que o Vasco vai conseguir passar do Fluminense. Só que agora a Copa do Brasil só lá para dezembro, galera. Lá para dezembro não, a CBF já confirmou que as semifinais aí vai ser disputada nos dias 10 e dias 14 aí de dezembro, né? Enfim, falando aqui de Brasileirão, né? A rodada começou no sábado. O Fortaleza aí ganhou da equipe do Vitória, né? Ambos ali disputam para não cair, né? Assim como o nosso Vasco, nesse exato momento também está na 15ª rodada, está na 15ª, né, colocação do Campeonato Brasileiro e está muito ameaçado ali pelos times que estão abaixo ali, né? O Vitória, que é o primeiro dando Z4, com 22 pontos, né? Perdeu novamente, aí perdeu para o Fortaleza, que é aí o vice-lanterna aí do Brasileirão, né? Fortaleza é o 19º, só fica na frente do Sport Recife, que é o lanterna aí, né? E o Juventude ainda joga nessa rodada, só que pega uma pedreira e pega o Flamengo, lá no Alfredo Jaconi, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, a tendência aí é que o Juventude dificilmente vai pontuar contra a equipe do Flamengo jogando nos seus domínios, né, lá no Alfredo Jaconi. Dificilmente, cara, o Juventude arranca um empate aí desse Flamengo, que tá embalado, né, no Brasileirão, e tá em primeiro lugar, né? Então, dificilmente, na minha opinião, o Flamengo vai deixar escapar aí esses 3 pontos contra a equipe do Juventude, né? Na pior das hipóteses, eu acredito aí que o Juventude pode conseguir arrancar um pontinho e vai ficar ali igual ali, né? Vai ficar igual ao Vitória com 22 pontos, Santos e Vasco da Gama. Esse jogo vai acontecer às 4 horas, né? Diferente do Vasco, que vai acontecer já às 8h30. Jogo que vai fechar a rodada, né? A rodada fecha segunda-feira com o jogo Cruzeiro e Bahia. Mas fecha a rodada hoje, no domingo, né? No caso aí dos jogos de hoje, do domingo. E a gente vai falar muito, cara, muito mesmo, desse jogo aqui entre Vasco da Gama e a equipe do Ceará. Vamos trazer aqui informações, né? E falar sobre a provável escalação do Vasco da Gama, né? O Vasco que joga para se distanciar ali do Z4, né? O Vasco que está em 15º. Uma possível vitória aí, o Vasco pode chegar até, se tudo der certo, né? Até na 13ª colocação aí, ultrapassando Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio perdeu também. Perdeu o Mirassol jogando em casa, né? Tinha até esquecido. E a gente tem alguns problemas aí, né? Como a suspensão do Hugo Moura,
que é um jogador que o Diniz gosta muito. O Hugo Moura aí é um dos preferidos do técnico Fernando Diniz. E com a ausência do Hugo Moura aí, né, Robert Renan treinou com os titulares do Vasco a semana toda. A tendência é que o Robert Renan vai jogar no lugar do Hugo Moura no lado direito, e no lado esquerdo o Lucas Freitas joga. E também tem outro probleminha aí, né, que é a lesão do Piton. E a tendência é que o Puma vai jogar no lugar do Piton ali na lateral esquerda. Sendo que tem também Leandrinho, né, que é um jogador de seleção brasileira, né, de base. O Diniz tinha que olhar aí com um pouco mais aí, né, de carinho, né, com essa garotada aí da base do Vasco. Já no lado direito, o PH joga, né, e na reserva do PH aí vamos ter o lateral direito, né, Paulo Ricardo, da base também. Vai estar à disposição aí do técnico Fernando Diniz. Já lá na frente, com a ausência aí do Hugo Moura, né, o Tietê também é desfalque. Tietê sofreu uma lesão. E o Tietê vai fazer muita falta também, né, assim como o Jair. Jair, diferentemente aí, uma lesão, vai ficar 1 ano fora. E no lugar do Tietê, a tendência aí que o técnico Fernando Diniz vai escalar novamente o Matheus Carvalho, assim como fez ali no jogo contra a equipe do Botafogo. Então, Matheus Carvalho vai voltar ali pro meio de campo ali, né? Vai fazer ali a dupla de volante com o Barros. Barros vai ser o primeiro volante ali, o Tietê vai ser o segundo. Matheus Carvalho vai ser o segundo. E para frente ali, o time para frente, a gente vai ter ali Felipe Coutinho, né? Nossa camisa 10, aonde a bola mais circula ali, né? No meio de campo vai ser no pé aí do nosso Felipe Coutinho, né? Nosso maestro, nosso camisa 10 aí. E lá na frente, no ataque, no sistema ofensivo, né, debaixo da gama, que tem aí um dos melhores ataques do futebol brasileiro em 2025, isso mesmo. Baixo da gama tem aí um ataque muito poderoso, né? Tem o Nuno Moreira ali, português, que entrega muitas assistências e gols. E tem ali um bom futebol, né, para estar demonstrando todas as vezes que entra em campo, né? Um cara que também é muito solidário, né? Um cara que também preza muito o coletivo. É um cara que não é fominha, né? Mas se deixar ele ali de baixo, da trave ali, ele sempre vai guardar. É um cara que sempre faz gols aí, né? E fez o gol contra a equipe do Botafogo, né, na Copa do Brasil. Então aqui dando destaque aí pro Nuno Moreira, que joga muita bola, cara. Tem ali um drible astuto, né? Consegue fazer ali muitas jogadas bonitas, toque duplo. Um cara que tem também um bom chute, né, de fora da área. O cara consegue chutar também colocado. Consegue bater de chapa. Um cara diferente. Acho que ele só não ganha do Coutinho nesse time do Vasco, que a chapadinha do Coutinho no ângulo, o chute colocado do Coutinho é diferente. Às vezes eu acho que o Coutinho até exagera demais, quer fazer muitos gols bonitos aí, acaba perdendo gols ali, né, com a camisa do Vasco. E na questão do drible também, o Coutinho também é diferente. Às vezes ele dribla ali com o corpo, cara. Que nem na jogada que ele fez no jogo contra o Botafogo ali, né? Deu uma pedaladinha, fingiu aqui assim. O Barbosa caiu na dele, ele cortou pra dentro e meteu. Só que pena que a bola não entrou, né? Passou até longe. Acho que foi uma jogada muito linda, né? Coutinho e Nuno Moreira ali no drible ali são enjoados. O Ryan, né, também não fica para trás. É um cara também que tem habilidade com a bola no pé, né? Só que o Ryan é aquele jogador de explosão, né? Chega aqui,
faz ali um corte, né? Já vai logo objetivo para puxar o time para cima, né? Quando ele bota na frente ali, difícil de pegar o Ryan na velocidade aí. E tem uma finalização também de muita qualidade. Esse ataque do Vasco tá legal. E no banco a gente tem ali, cara, Carlos Andrés Gomes, para vocês verem aí o poder ofensivo do ataque do Vasco da Gama. Carlos Andrés Gomes aí, que só jogou, por sinal, um jogo, né, contra a equipe do Corinthians. O Diniz aí também, às vezes, dá uma de maluco, né, cara? Tem que também fazer aqui, né, esse comentário, né? Que o Diniz, às vezes, dá uma de professor Pardal, né? Porque ele tem um jogador, né, caríssimo no banco de reserva com o Vasco da Gama. Caso bater metas aí, vai ter que pagar aí 4 milhões e alguma coisa aí, né? Quase 5 milhões aí, né? O Carlos Andrés Gomes aí, se bater metas. Nesse empréstimo que tem com o Vasco de 1 ano, né? O Vasco vai ter que fazer a compra do jogador. E o Ademar trouxe o jogador, né? E o Diniz, em vez de botar o cara para jogar em alguns jogos, ele opta por botar o DVD. Não é que eu tô aqui desmerecendo, né, o DVD, que é também um jogador que já fez partidas brilhantes, né? Com a camisa do Vasco. No 6-0 meteu aquele voleio. Enfim, né? Teremos também aí Carlos Andrés Gomes e DVD ali, né? O Carlos Andrés Gomes joga pelo lado do Ryan. De repente possa ser esse motivo aí do Diniz não estar, né, tirando o Ryan cedo dos jogos para botar o Carlos Andrés Gomes, né? E no segundo tempo o Ryan tem cansado muito. Então acho que o Diniz aí tem que também olhar pro colombiano aí e dar oportunidades, né, pro colombiano Carlos Andrés Gomes. O DVD pode fazer ali também, né? No caso ali, uma sombra ali pro Verratti. Joga como centroavante, né? Segundo atacante. E é um cara também que tem qualidade, né? Como já falei aqui. Já fez jogos marcantes aí com a camisa do Vasco, né? O último aí contra o Santos, no 6-0, né? E já na ponta esquerda ali, como eu falei, o Nuno, ele também não é intocável, né? Mas é isso. É um ótimo jogador, titular absoluto. Acredito que o Diniz possa estar tirando o Nuno para botar, de repente, aí Carlos Andrés Gomes, né, no lugar do Nuno, jogando pela esquerda, ou o David, a não ser se estiver muito cansado, né? Mas geralmente, quando o Nuno sai, quem entra ali é um jogador de meio campo, né? As últimas substituições que o Diniz tem feito, o Diniz faz substituições aí malucas, né? Às vezes ele tira um atacante, bota um meio de campo, um volante. Então a gente não pode aqui nem tentar adivinhar, né? E temos o Carlos Cuesta, né? Foi relacionado. E esse a gente vai ter que falar muito dele aqui, né? Jogador de seleção colombiano. Ele poderia fazer a estreia, né, nesse jogo contra a equipe do Ceará, mas o técnico Fernando Diniz optou pelo Robert Renan treinando aí com os titulares do Vasco da Gama, então dificilmente o Cuesta vai começar jogando, né, fazer a dupla aí de zaga com o Lucas Freitas, que por sinal também vem jogando muito, um dos melhores jogadores do Vasco nessa partida contra o Botafogo defensivamente. O que ele defendeu nesse jogo contra o Botafogo foi uma piada, cara. Muitas bolas ali, né? Lançamentos que ele interceptou. No 1 contra 1 ali com os atacantes do Botafogo, ele ganhou vários duelos aí. Tá de parabéns, tá jogando muita bola o Lucas Freitas. Tem evoluído muito. Só que o investimento que foi feito nessa janela aí, né? A tendência é que até o próprio Lucas Freitas, que vem jogando muito, a tendência é que ele vá virar reserva aí no Vasco da Gama, né? Por quê? Porque o Robert Renan tem uma saída de bola muito boa. Na entrevista coletiva, o Diniz até falou, né,
após a vitória contra o Botafogo, falou que o Robert Renan está entre um dos melhores jogadores com a saída de bola do futebol mundial, né? Um dos maiores jogadores que tem uma ótima saída de bola do futebol mundial, cara. Isso é uma fala que não é em vão, né? De repente, os scouts do Vasco puxaram aí, né? Puxaram algumas características aí, né? Estudaram para ir atrás do jogador Robert Renan, e o Diniz aí deu aval, né? E com a autorização do Diniz, o Ademar foi lá e contratou. E é por isso, cara. Por isso, porque o jogador tem uma ótima saída de bola e joga pelo lado do Lucas Freitas. Então, eu acho que é questão de tempo aí pro Robert Renan tentar beliscar essa vaguinha de titular aí no lugar do Lucas Freitas. Já pelo lado direito ali, né? A tendência é que o Carlos Cuesta vai ser o titular da posição. Mas, se tratando aqui de técnico Fernando Diniz, a gente também não pode aqui ficar imaginando, né? As coisas que ele pode surpreender aí, né? Ainda tem pessoas, né, que gostam dessas coisas aí de improvisação. Tem torcedores aí que falam que o Diniz está certo. Tem gente que está gostando do Hugo Moura como titular, jogando pelo lado direito da zaga. Vai entender, né, cara? Vai entender. Mas a tendência, na minha opinião, é que Carlos Cuesta e Robert Renan façam a zaga titular debaixo da gama aí nos próximos jogos, né? E é isso que eu vou torcer, porque o Carlos Cuesta é um jogador de seleção colombiana, é um ótimo zagueiro, um cara aí que também tem, né, uma saída de bola qualificada, tem força, velocidade. É um zagueiro que tem posição física, só não tem aí altura, né? De repente isso aí é um ponto negativo em relação ao Cuesta. O Puma ali no lado esquerdo, né, cara, com o Leandrinho no banco, é um deboche. Mas enfim, esse será aí, né, o time do Vasco da Gama. O Matheus Cocão ali com o Barros, lá na frente Nuno, Verrete e também o Ryan. O sistema defensivo vai ter ali o Cuesta, Robert Renan, PH e Puma Rodrigues, goleiro Léo Jardim, né, nosso paredão. E vamos buscar, né, o resultado contra essa equipe do Ceará, que é uma equipe muito boa, né? O técnico Léo Condé é um cara que é revelação, né? Dos técnicos brasileiros, né? Desses últimos anos. É um cara muito inteligente. E o Ceará já conseguiu aí fazer partidas dificílimas, né? Contra equipes que estão brigando lá na parte de cima. Empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Então esse time do Ceará, você não pode bobear, né? E contra o Vasco da Gama, lá no Ceará, né, venceu por 2-1, jogando lá em Fortaleza, no estádio do Castelão, no primeiro turno. Então o Vasco tem que jogar com seriedade, né? A tendência é que o time do Vasco vai jogar para cima. O Diniz vai botar o time muito ofensivo, né, para cima da equipe do Ceará, né? Mas também não pode querer inventar, né? Fazer aí maluquice. Essa escalação aí que eu falei, né? A tendência é que seja essa escalação. É uma escalação que dá sim para ganhar do Ceará. Mas tem que ter aí cautela, não vai ganhar de qualquer jeito, tem que ter organização, tem que ter ali um pouco também, né, de fazer ali, né, os gols, né, para ter ali uma certa tranquilidade, né, ter que ser efetivo na hora que tiver as oportunidades, para jogar até mais leve, cara. Se conseguir fazer ali 1-0, 2-0 ainda no primeiro tempo, acredito até que dá para fazer um placar elástico, né, para cima da equipe do Ceará, né? Agora, se ficar naquela de ficar só tocando bola, chutando, isso, aquilo, outro, não conseguir os gols,
vai ter problema, porque essa equipe do Ceará também é uma equipe que ela te dá a bola ali, né, em alguns momentos do jogo para explorar o contra-ataque, mas também é uma equipe que tem qualidade, né, com a bola no pé, né? Então não pode achar que vai ganhar de qualquer jeito dessa equipe bem treinada aí pelo técnico Léo Condé. E é isso, torcedor. A gente vai ter também no banco de reserva aí Matheus França, vamos ter Cuesta, vamos ter Maurício Lemos, Garré, vamos ter mais alguns jogadores aí, não? David, como já tinha citado aqui, Carlos Andrés Gomes. Então o Diniz tem opções aí, né? Tem os meninos da base, Leandrinho, Paulo Ricardo. Vai ter o goleiro também, né? Os dois goleiros aí, o Fusato e o Felipe Gabriel da base. E vamos para cima da equipe do Ceará, vamos buscar os 3 pontos aí, né? Para dar tranquilidade para o Vasco da Gama no decorrer aí do Campeonato Brasileiro, né? E buscar fazer aí, né, uma pontuação boa, né? Buscar começar a ganhar os jogos aí para chegar em dezembro a gente poder disputar as semifinais aí da Copa do Brasil, né? E quem sabe aí ter ali, né, um dezembro mágico, né? A gente tem que sonhar. Sonhar é bom, né? Faz parte da vida, né? O Vasco da Gama conseguindo chegar nessa final já vai ser muito bom. Sempre mantendo aqui os pés no chão. E se for campeão, esquece, vai parar o Brasil. E é isso, torcedor. Deixa os palpites de vocês aí nos comentários aí. Eu vou ficando por aqui. Meu palpite para esse jogo vai ser Vasco da Gama 3, Ceará 0. Beleza? Deixa os palpites de vocês aí nos comentários aí. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Saudação, Vasco.